que a gente aqui é instrumento, né? É dependente da graça do Senhor. E vamos transmitir a palavra do Senhor. E nós convidamos você para estar atento, para ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é uma semente. E ela sendo uma semente, convida o Espírito Santo para preparar a terra que é o seu coração. Que esta semente possa dar frutos dignos de arrependimento, de mudança. Porque a palavra do Senhor, ela tem esse poder de transformação. Peça o Espírito Santo para visitar o seu coração e que você venha ter entendimento da palavra do Senhor. Hoje eu vou falar sobre a cruz. A cruz é o maior símbolo de amor. A cruz, não tem como falar de toda sorte de bênçãos se não falar da cruz, né? E hoje nós vamos falar da cruz. Eu quero convidar você para abrir as vossas Bíblias em Isaías 53. Se você não tiver a oportunidade de abrir a sua Bíblia, abra o seu coração e deixe essa palavra fluir no seu coração. Isaías 53 e capítulo 4. Amém? Então vamos lá. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nos reputamos por aflito e ferido de Deus. Ele foi oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No capítulo 7, diz assim: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matador. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e não abriu a sua boca. Glória a Deus. O profeta Isaías vai anunciar, vai profetizar o nascimento e a morte e o sofrimento de cruz. Jesus, ele veio, fez muitos milagres, ressuscitou mortos, multiplicou pães, mas o propósito maior de Jesus era a cruz. Tudo apontava para a cruz. E Jesus veio e cumpriu o propósito. Não tem como falar de cura física sem falar na cruz. Porque ele levou sobre si as nossas enfermidades. Aqui está falando de enfermidade física. Então, quando nós falamos de cura física, não tem como de não lembrar da cruz. Porque foi lá na cruz que o Senhor conquistou por nós a nossa cura. E ele levou sobre ele as nossas dores. Aqui está falando dos sofrimentos, das angústias, de todo tipo de dores. Então, quando nós falamos de cura na alma, libertação na alma, não tem como de nós não lembrarmos da cruz. Tudo ele conquistou na cruz do Calvário. A nossa alegria hoje, ele conquistou na cruz do Calvário. Tudo ele levou na cruz do Calvário. Não tem como nós falar de restauração sem falar na cruz. Não tem como nós falar de alegria completa sem falar da cruz. Porque ele levou sobre si todas as nossas dores. O Senhor, ele trocou de lugar conosco. A sentença era para mim e para você. Mas, pelo amor tão grande dele, ele trocou de lugar. Quando nós falamos, o pecado,
ele entrou através de um homem. Mas também a salvação veio através de um homem. Quando nós falamos da queda de Adão, parece que Deus foi pego de despercebido. Mas Deus não foi pego despercebido. A palavra do Senhor diz que ele já havia preparado o cordeiro. Ele preparou o cordeiro desde a fundação do mundo. O Senhor já havia preparado a saída para o homem. E eu acho tão interessante que quando o adversário achou que tinha quebrado esta comunhão do homem com Deus, mas pelo contrário, essa comunhão aproximou mais quando Deus desceu, se fez carne e habitou entre o homem. Ali ele sentiu as mesmas dores, a mesma emoção que o homem sente. Então essa comunhão, ela foi mais com Deus. Então quando o inimigo prepara um laço para nos afastar de Deus, ele já preparou a saída. Quando nós somos pegos nas nossas dores, o Senhor já preparou a cura. Quando somos pegos nas nossas enfermidades, o Senhor já preparou a cura. Quando nós somos presos nas opressões deste mundo, o Senhor já preparou a liberdade. Então, tudo que o inimigo prepara para nos prender, o Senhor já preparou a saída. Deus não foi pego de surpresa quando o homem caiu, ele já havia preparado o cordeiro desde a fundação do mundo. Então, quando nós somos presos com as aflições deste mundo, o Senhor já preparou a saída. O Senhor já preparou o resgate. Quando nós somos pegos nas enfermidades, nas dores, quando a opressão, a depressão chega na nossa porta, pode até chegar, mas o Senhor já preparou o alívio. Porque aqui diz que ele foi oprimido. Todas as nossas dores ele levou na cruz do Calvário. E em Mateus vai dizer que Jesus foi tentado a descer da cruz. A multidão, os soldados, perguntava se realmente ele era o Cristo, se ele fosse o Cristo, que ele descesse da cruz. Eu acredito que a maior tentação de Jesus não foi lá no deserto. A maior tentação foi descer da cruz. Porque se o Senhor tivesse descido da cruz, nós estávamos perdidos. Porque o maior propósito de Jesus era a cruz. Então ele não abriu mão do propósito. E hoje nós estamos vivendo em um tempo de busca de propósito. Tem vários trabalhos voltados para a busca do propósito. Mas eu vendo aqui que o propósito de Jesus era morrer na cruz, o propósito dos filhos dele está claro. É dar continuidade. Nós não podemos mais morrer na cruz porque ele já fez por nós. Mas nós podemos pegar a cruz e carregar. Então, nosso propósito, está claro, é carregar a cruz, negar a si mesmo e seguir os passos de Jesus. Nós somos participantes do sofrimento de Cristo, mas assim como ele venceu a morte, ele ressuscitou, nós também podemos vencer. Nós também podemos vencer as aflições, nós também podemos vencer a enfermidade, porque ele já preparou o escape. Tudo ele levou na cruz do Calvário. Quando Jesus estava na cruz, no sofrimento, porque todas as dores, não foi só a minha, nem só a do pastor Moadil, foi a dores de toda a humanidade. Então pensa, a tentação que era Jesus descer da cruz e abrir mão, mas ele suportou. Então todas as dores estavam sobre ele. Todas as opressões. Quando Jesus estava sobre a cruz, ele bradou. Ele sentiu só.
E não foi uma força, um hábito ou uma palavra vazia que ele disse: Pai, por que me abandonou? Eu acredito que por um período de tempo houve um rompimento entre Jesus e Deus. Porque Isaías fala que o pecado faz divisão do homem. O pecado tem esta facilidade de afastar o homem de Deus. E por um período teve este rompimento entre Jesus e Deus. Porque o pecado de toda a humanidade estava sobre os ombros de Cristo. Então, por um período, ele sentiu só. Ele sentiu só para que você hoje tivesse a companhia, tivesse a presença. Ele sentiu todas as angústias. Ele sentiu o desprezo para que hoje você tivesse a presença de Jesus. Então, por um momento, teve esse rompimento, mas tudo foi por amor. Foi o maior gesto de amor. Foi o Senhor morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. O preço ele já pagou. Agora é só você pegar a sua cruz, negar a si mesmo e dar continuidade. O Senhor ele veio para formar discípulo. E hoje nós estamos aqui representando, dando continuidade naquilo que o Senhor fez. A morte na cruz do Calvário. Deus amou tanto a humanidade que eu acredito assim, depois a gente pode até comentar, né, pastor? Sim. Que o verbo se fez carne. E no princípio, o verbo estava com Deus. Então eu acredito que quando Deus vinha passear com o homem, ele não veio como Jesus veio em carne. Então o amor de Deus foi tão grande que ele teve a capacidade de se fazer homem, de fazer como nós, sentir as mesmas dores, as mesmas emoções, e tudo foi por amor. E é este amor que hoje nós estamos aqui te oferecendo. O amor de Deus, ele nos constrange. O amor de Deus tem essa capacidade de nos constranger. Porque quando nós erramos, nós sabe que o preço do pecado é a morte. E nós sabemos que a sentença é a morte, mas o amor de Deus, ele veio para dar a vida. Então o amor de Deus constrange. E hoje nós estamos oferecendo este amor verdadeiro. O Senhor quer trocar de lugar com você. Aquilo que você acha incapaz, o Senhor está dizendo que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E quando você se sentir cansado, Ele quer trocar de lugar com você, renovar suas forças. Ele quer escrever uma nova história para a sua vida. Ele quer pegar nas suas mãos. Ele conhece que você é fraco. Ele sabe que você é incapaz de lutar com as suas próprias forças. E Ele está aqui com esse amor verdadeiro, porque Ele levou na cruz do Calvário. Ele já conquistou por você o preço. Ele já levou na cruz do Calvário. Não tem como nós falar de bênção completa sem não lembrar da cruz. E Jesus, ele não foi na cruz do Calvário para provar nada para ninguém. Ele foi para cumprir o propósito. Ele foi para resgatar, porque o amor dele era insondável. Este amor, que ele quer te abraçar, ele quer te chamar para pertinho dele. Não importa, o amor de Deus não muda quando você erra, quando você peca. O amor dele continua o mesmo. Quando o Senhor coloca as leis, é para te proteger. Quando o Senhor fala, não pequeis, porque o pecado, a consequência do pecado é a morte, e Ele tem para você é vida. Então, quando o Senhor coloca as regras, é porque Ele te ama. Mas o amor dele não muda com as suas condições. Na verdade, a palavra do Senhor disse que aonde superabundou o pecado,
também superabundou a graça. E você, nós não vamos tão longe quando nós pecamos, nós não vamos tão longe a ponto que a graça dele não tem a capacidade de alcançar. Então você não foi tão longe que a graça do Senhor não te alcança. E hoje ele está de braços abertos para te receber. Vem da forma que você está. Porque quem transforma é Ele. Ele te ama. Ele quer te abraçar. A maior prova de amor Ele já deu. Ele morreu por você. Ele desceu. Ele despiu da sua glória. E desceu por amor a você. Ele morreu pelo pecador. Ele morreu pelaquele que negou. Ele morreu pelaquele que não acreditou nele. Ele morreu pelaquele que o traiu. E todos que reconheceu a graça, que reconheceu esse ato de amor, alcançou a misericórdia. Só aqueles que não reconheceu o propósito dele ter ido à cruz, que não alcançou a misericórdia, a graça. Que o Espírito Santo possa falar em vossos corações. Eu também quero aproveitar a oportunidade aqui e oferecer aqui para o meu esposo, o irmão Valdir. O irmão Valdir é uma benção que tem nos apoiado no nosso ministério, né? E eu quero mandar um abraço para ele, que o Senhor possa abençoar. Também quero mandar um abraço para a nossa pastora, que a nossa pastora tem nos incentivado, pastor. Ele tem nos incentivado a levar a palavra do Senhor. E isso é um ânimo para nós. Então, quero mandar um abraço aí para a nossa pastora, para nossas líderes e para todas as lideranças aí feminina, né? Que tem... Nós estamos com a campanha aí, pastor, das 300 mulheres orando. Eita bênção, hein? Você já pensou? Que maravilha. E no final vai ter a vigília. Então, eu acredito que vai ser uma bênção. Então, vai ser que dia? A vigília, olha... É esse mês ainda, né? É esse mês. Eu sei que é esse mês. Então, e nós temos o grupo lá de 300 mulheres orando e vai ter a vigília. Maravilha. E a gente vai estar passando as informações certinhas, né? E eu sinto que Deus está nesse projeto, as 300 mulheres buscando. Quando a pastora colocou lá e nós começamos a convidar irmãs, cada irmã que nós convidava, a gente sentia algo de Deus. E eu já senti, através desse projeto, eu já senti o Senhor trabalhando nas nossas vidas. Então eu agradeço a oportunidade aqui, eu acho que eu já até passei do horário, que o Senhor possa abençoar. E pastor, vamos ouvir um pouquinho, porque eu aprendo muito quando o pastor Moadil está falando, então eu aprendo muito, agora eu vou deixar para ele, para mim também aprender, amém? Fica com Deus. Fica aí que nós vamos conversar um pouquinho aqui, a gente tem alguns minutos. Eu achei muito interessante, quando a irmã estava ministrando a palavra, que o pecado ele faz a separação entre Deus e os homens, né? E eu observo que Jesus ele experimentou algo que para ele eu acho que foi o mais difícil de todos, né? Jesus passou por momentos muito difícil, muito crucial, mas eu acho que o pior deles foi experimentar a ausência do Pai, né? A Bíblia ela nos diz que Jesus ele sempre foi um mistério escondido, tem traduções que falam guardado no Pai, né? Isso dá a entender que na dimensão celestial ninguém conhecia a pessoa de Cristo, porque ele estava escondido dentro do Pai. Então, todas as vezes que ele se manifestava, no Antigo Testamento, ele vinha como o anjo do Senhor. Todas as vezes que nós lemos na Bíblia, no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, e essa palavra anjo está com A maiúsculo, faz alusão a Cristo, né? É a teofania, que é fania, aparições, né? E teos de Deus, então as aparições de Deus. Então, eu fico imaginando Jesus Cristo, Filho, que sempre esteve desde o princípio com o Pai, porque a Bíblia diz também que Jesus foi o primogênito da criação de Deus. A primeira coisa que Deus criou foi o Filho.
E aí depois todas as coisas foram feitas, né? Começaram a existir para Cristo e através de Cristo, no Pai. É verdade. Agora você imagine, naquele momento ali da crucificação, o pecado de toda a humanidade, desde o primeiro homem, como a irmã mesmo mencionou, né? Que o pecado entrou por um homem, a salvação veio também por um homem, que foi o Senhor Jesus. Imagine sendo transferido para Jesus, que já estava com o corpo todo mutilado, né? Ele tinha passado por processos ali de violência, estava sangrando, apanhou muito, né? Estava desidratado, cansado, com dores. Agora, no campo espiritual, na dimensão espiritual, sendo transferido para ele, como nós transferimos um arquivo hoje via Bluetooth, via Wi-Fi, sendo transferido para ele todo o pecado da humanidade, desde o primeiro homem até a última pessoa que ainda irá nascer, que nem nasceu ainda, né? E aí, nesse momento, quando é transferido todo esse pecado para Jesus, ele se tornou um pecador sem ter cometido o pecado. Ele se tornou pecador porque ele absorveu todo o pecado de toda a humanidade, de toda a criação, né? A criação toda, ela sofreu pela questão do pecado. Quando nós olhamos no livro de Gênesis, quando Deus tem aquela conversa ali no jardim com o homem, com a mulher, com a serpente animal e com Satanás que estava incorporado na serpente, Deus disse assim, ó, maldita é a terra por tua causa. A partir de hoje a terra produzirá espinhos, cardos e abrolhos, ou seja, tudo indica que antes do pecado a terra não produzia nenhum tipo de vegetal, de planta que tinha espinho, não existia o gosto amargo, né? Então, toda a terra, ela teve alterações, né? Quando nós olhamos o livro do profeta Isaías, quando fala que na consumação de tudo, ali o boi e o leão, eles pastarão juntos, a criança vai brincar com a víbora, com a áspide, e ela não fará dano algum, é porque lá no início, no original, antes do pecado, era para ser desse jeito. Tudo indica que até os animais eram herbívoros, né? E quando o apóstolo João, ele fala na sua carta, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, quando nós olhamos algumas traduções mais antigas, aquela palavra mundo ali está escrito cosmo. Né? Então, às vezes a gente entende que Jesus ele morreu só pelo ser humano, não, foi por toda a criação, porque toda a criação teve a alteração e sofreu uma metamorfose através da consequência do pecado. Então, quando Jesus ele está na cruz, que é imputado sobre ele todos os pecados, porque ali ele tem que receber a carga, ele tem que receber todos os boletos para pagar a dívida. Para pagar a dívida, é verdade. Não é? Então isso foi tão forte que olha só o que Jesus falou. Ele falou, né? Elohim, Elohim, lama sabachthani, né? Que traduzido quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento foi o momento mais crucial na vida de Cristo, porque ele sofreu o desamparo do Pai, que ele sempre esteve com o Pai, dentro do Pai. É verdade. E aí, nesse momento, como foi imputado sobre ele todos os pecados, e como mesmo a Bíblia diz que o pecado é que faz separação entre Deus e os homens, nesse momento houve uma ruptura por um certo momento. E Jesus experimentou a pior coisa que pode existir para alguém, que é a ausência de Deus, a ausência do Pai. Meu Deus. É como uma criança que está pedindo por socorro, está com muito medo e correndo em direção ao pai, porque o pai é o arquétipo do herói, é o que dá a segurança, é o protetor, e esse pai vira as costas para ele. É verdade. Imagine isso, né? E Jesus, ele passou, ele se submeteu a essas questões, tudo por quê? Por amor a nós. É verdade. E aí eu fico perguntando, o que é que nós temos feito para Cristo, para a gente retribuir um pouco? É lógico que nós nunca vamos dar conta, mas pelo menos um sentimento de gratidão. Né? Imagine se não fosse esse sacrifício de Cristo por nós. Nós estávamos perdidos. O caos já estava condenado. Verdade. Né? Então nós temos sim que dar valor, nós temos que render graças a Deus por essa graça. Né? Você imagine você estar todo endividado. Você tem uma casa para morar com seus filhos e o credor chega e fala, se não me pagar, vou despejar vocês vão morar na rua. Você está todo endividado e de repente chega alguém. E fala, eu vou assumir essa dívida. Vou assumir essa dívida.
né? E essa pessoa, você não tem nenhuma conexão com ela, você não tinha amizade. E essa pessoa simplesmente fala, eu amo essa pessoa sem ela me conhecer, sem ter um diálogo com ela, mas eu vou pagar essa dívida por ela. Foi o que Cristo fez conosco. É verdade. E o que eu acho tão interessante, pastor, é que Deus, ele amou tanto o homem, porque se a gente for olhar pelo o anjo caído, né? Sim. Ele não teve a oportunidade. Uhum. Ele errou e pronto, acabou. E para o homem, não. Deus está sempre preparando uma saída, uma oportunidade. O quanto Deus ama o homem. Uhum. Eu acho muito interessante isso aí, porque para você ver o anjo, os anjos é algo assim, mas não teve a segunda chance, não teve a oportunidade, errou. E o homem não, Deus está sempre preparando uma saída, sempre preparando um meio de resgatar, de não perder, né? Então o amor de Deus para o homem, para a humanidade, é lindo demais. O ser humano é tão complexo, a estrutura toda, a dinâmica que rege a existência do ser humano, que nós somos o único ser que temos o terreno junto com o espiritual, o invisível, com a matéria e a imatéria. Os anjos, né, se a gente pudesse se deslocar para a dimensão onde eles estão, eles não têm matéria. É alma e espírito. E nós, corpo, alma e espírito, né? Nós somos o elo, a junção do que é aqui embaixo e do que é em cima. Né? Eu, particularmente, é lógico que até o que a irmã comentou aí, seria até bom ter um tempo a mais para poder falar sobre isso, que é um assunto interessante, né? Cada um tem um posicionamento, às vezes um pensamento diferente, mas todos nós podemos expressar aquilo que a gente entende sobre o texto. Por exemplo, quando eu olho para o anjo caído, né, muitas pessoas falam Lúcifer, né? Apesar que não tem esse nome na Bíblia, né, que Lúcifer significa o portador da luz, né? Aquele que porta a luz. Eu entendo que quando ele entra em rebelião e ele comete o pecado, por que para ele não teve uma segunda chance? Porque na dimensão onde ele comete essa atrocidade, lá não é dimensão regida pelo tempo Cronos, é pelo tempo Kairos, ou seja, é eternidade. Então, quando ele peca, quando ele peca e erra em um estágio de eternidade, que significa que não tem mais redenção para ele. Então, quando o homem, né, no caso Adão e Eva, que já está aqui na dimensão da matéria, do palpável, do visível, regido pelo tempo Cronos, ele desobedece a Deus e ele peca em um estágio de passado, presente e futuro, de Cronos. Por isso que houve essa redenção para nós. Né? Porque o homem, ele não pecou em nenhum estágio onde é regido pela eternidade. Né? Mas se a gente for observar e falar sobre o assunto, destrinchar, tem muita coisa... É bem complexo. Isso, é complexo, tem muita coisa a ser observada, mas são temas assim que eu acho que a gente tem que falar. Porque eu sinto, às vezes, que tem muita gente que tem uma sabedoria, tem um entendimento, só que ele não quer expor. E eu entendo que todo entendimento, sabedoria, é para ser passado. Né? Ninguém é obrigado a acreditar, cada um tem, né? Mas eu entendo que deve ter pelo conhecimento do outro. Né? Então faz igual o apóstolo Paulo, né? Ele falou assim, ouve de tudo e retém o que é bom. Né? É verdade. Hoje na vida, tudo que alguém apresenta, até algumas ministrações, eu imagino como um peixe assado, bem saboroso, né? Então, a carne eu como, eu vou me alimentar, mas sempre tem um espinho. E o que eu faço com o espinho? Eu deixo de ladinho ali, também não vou falar, não. Mas tem espinho, mas teve muita carne, eu me alimentei bastante. É verdade. E você não vai deixar de comer o peixe porque ele tem... Porque tem espinho, né? Não é verdade? E eu acho que cada pessoa, ele tem um conhecimento. Sim, né? Sim. Ele tem um conhecimento, cada pessoa, ele tem algo para falar. Nós estamos aprendendo a todo instante, instante. Com as pessoas que estão ao nosso redor, né? E eu tenho... Lá em casa sempre nós fazemos o nosso podcast, sabe? Porque eu gosto de debate,
Eu gosto de debate porque é no debate que a gente aprende. Isso. Porque tem algo que você vai falar que vai confrontar com a minha verdade. Porque ninguém tem a verdade absoluta. Sim. É muito relativo, a verdade também é A relativa. única verdade absoluta é Cristo, né? Então, quando você tem um debate que alguém vem e confronta, mesmo que na hora você não fala nada, aquilo vai... E você vai juntar uma coisa com a outra, você vai ver se realmente aquela tese é a verdadeira ou não. Então, é muito importante o debate. Eu gosto muito, se eu tivesse a oportunidade. E já tem dias que a gente tá falando, vamos marcar uma live, um podcast, né? Pra gente conversar sobre esses assuntos, assim, é muito bom, né? Mas nós vamos marcar mesmo. Não, vamos mesmo. Uma hora, assim, que a gente estiver tranquila, a gente vai, marca e dá oportunidade para alguém expressar, né? Algum entendimento, porque ninguém sabe tudo que não possa aprender mais um pouco, né? E eu me coloco assim, eu tô na fase de aprendizado, sabe aquela criança que começou a descobrir e tem sede de buscar? Eu tenho sede, quando eu vejo assim, eu quero parar e ouvir, porque a palavra, ela se renova, né? A palavra, todo dia, parece que ela atualiza, né? Sim. Então, é muito importante a gente parar para ouvir. É muito bom. Pessoal, vocês que têm Instagram aí, quiser seguir a irmã Jocilene, ela produz muito conteúdo bacana, sabe? Tem muita coisa séria, edificante, tem coisas de humor. Eu como se diz, eu racho o bico de tanto sorrir às vezes. Passa aí qual que é o link lá, o arroba? Isso. Jocilene S. Alves. Isso, é só seguir, viu, gente, lá no Instagram. E aí, já que vai ter o trabalho aí de estar digitando, aproveita e coloca lá Moadil Fernando também e acompanha a gente. É verdade. Tem muitos conteúdos que não acrescenta, né? Então, a gente tem que ir naqueles conteúdos que, mesmo que leve um pouco de alegria, porque eu me coloquei, nesse final de ano, eu descobri qual era o propósito de Deus para minha vida. O Senhor falou comigo claramente que era para mim, em vez de esperar a alegria, era para me levar a alegria. Então, eu aprendi, né? Então, a gente leva alegria e também leva a palavra, né? Essa coisa, às vezes tem gente que, não, mas não vai fazer isso que é humor e tal. Não, você está levando a alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, assim, você leva um conteúdo evangélico e, ao mesmo tempo, você leva a alegria. Exatamente. Como diz o rei Salomão, né? Um coração alegre formoseia até o rosto, É verdade. Então tá bom, irmã Jocilene. Muito obrigado, tá? Por atender o nosso convite. Que as bênçãos de Deus continuem sendo abundantes sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. Irmão Valria, Pai do Senhor, um abraço, um amigo já de longas datas. A você que esteve conosco, muito obrigado por estar sintonizado aqui na rádio. Que as bênçãos de Deus continuem sendo abundantes sobre a tua vida, a vida da tua família. Não esqueçam de praticar o bem, de praticar a justiça, de agir com amor, com caridade, tá bom? Porque fazendo assim você estará amontoando brasas vivas sobre a tua cabeça, tá? Não deixe também de estar acompanhando as programações no decorrer da semana. Programa Resposta de Deus, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, aqui em Confresa, tá? Todos os dias é um quadro diferente, com apresentadores diferentes, tá ok? Toda sexta-feira nós estamos aqui com o programa Bálsamo da Alma, aí, transmitindo, comunicando com você. Então, Deus continue ajudando e até sexta-feira, permitindo Deus. Fiquem todos na paz. Jocilene, foi uma benção. Oi, tu tá filmando? Tá. Eu vou finalizar agora aqui. A minha vontade